Salve, Boris! Eu sou o Gabriel Souza. Eu sou o Bruno Borges. E nós somos a Brasil Bodybuilding News. Eu queria saber você sobre a competição, eu te encontrei lá, eu te elogiei bastante lá, a gente falou depois aqui também com o Rude, que você tava fantástico, tava grande, por vídeo não parecia que você tava tão grande. Ele tava mais que tava um dos maiores caras do palco, né? Um dos maiores caras do palco, ficou no canto ali também, canto né? que não tinha luz direito pra mostrar ele. E tava um shape muito bom. Você acabou ficando em sexto no scorecard? Sexto lugar, sim, no scorecard, depois eu conferi e fiquei em sexto. Qual foi suas impressões do show? O que você achou do resultado, tudo? Bom, para ser sincero, eu não concordei em relação à colocação. Eu não sou um árbitro, não sou formado nisso, mas tenho minhas ideologias, também eu olho shapes. Claro que rolou a competição, falei, beleza. Eu não me vi, entendeu? Então eu não posso falar, eu não posso olhar um cara e falar, eu tô melhor que ele, eu tô pior que ele. Que eu fui pra casa, a primeira coisa que eu fiz foi ver vídeo, foi ver foto. E assim, eu fico feliz em relação ao meu desenvolvimento, mas eu sei que eu tenho que buscar muito mais. Para mim foi uma competição boa, ainda mais na questão... Tá coçando pra falar. Para mim foi uma competição boa, até em questão de ver o público, como o carinho deles. Sim, foi muito legal a reação você no palco. Sim, basicamente assim, eu não vivo para competição. É um hobby para mim competição, você entende? Eu sou um atleta nato. Independente se existisse fisiculturismo ou se não existisse, eu estaria fazendo a mesma coisa. Então, para mim, é só uma questão de progressão e ir para outros campeonatos cada vez melhor. Você chegou a pegar um feedback dos árbitros sobre o shape? Não cheguei a conversar com eles porque o que aconteceu? Eu até queria conversar, mas não deu, porque quando eu saí do campeonato... Assim que eu saí do campeonato e fui tinha uma feira lá, a galera veio em cima de mim, aí se fez uma fila, eu fiquei tirando foto com todo mundo, e quando eu fui perceber, já tinha acabado todo o campeonato. Então eu não tive esse feedback em relação a isso. Fiquei confuso também, de certa forma. Mas, como eu disse, eu não sou um árbitro. Eu não tenho que julgar isso, né? E você vendo lá, você viu no YouTube depois da competição toda? Sim. E mesmo assim você achou... Você entendeu sua posição? Não entendi. Não entendi a minha posição, porque eu não vim no meu máximo condicionamento, isso eu concordo. Sim. Eu tenho que melhorar meu posterior de coxa, minha panturrilha, algumas coisas nas minhas costas, mais upper back, preciso de mais posterior de ombro, mas na linha de front, tava difícil alguém ganhar de mim, entendeu? Na minha opinião, em relação à condição, os cortes, como tava... de lado também, eu acho que é uma das minhas posições mais fortes. Só que aquilo lá, mano, eu tenho minha opinião, mas... Você entende? Acho que não muda nada no final das contas. Você como árbitro, Pinduca, como árbitro, não como amigo. Então, como árbitro... Tava muito difícil pra mim olhar os detalhes pela televisão, pela transmissão. Tá. Isso atrapalhou demais. Eu consegui ver melhor depois que eu vi fotos que postaram no Instagram... dos atletas, né, dos fãs, e eu consegui ver melhor depois, porque eu não estava aceitando também o Gorila não ter ficado no top 5. Primeiro porque ele foi chamado no top 5 e depois do nada ele sumiu. Ele foi primeiro ele foi chamado no top centro, 3. Exatamente, ele foi chamado. Eu vou te colocando, ele foi chamado. Não, foi no centro. E eu queria ter visto, se eu fosse árbitro lá na hora, eu queria ver um confronto do Ramon dele e do Zancanelli. Porque de tamanho e qualidade, os caras estavam ali. Não era uma coisa que destoava, nossa. E da hora que a gente é tudo da mesma categoria de peso. Todos entram batendo 101. Exatamente. Principalmente porque eles têm altura e peso 101, que todo mundo teve que bater. Então, eu não gostei porque não pediram esse confronto. E poderia ter pedido porque não estava destoando ao ponto de não pedir. Outra coisa também. O cara que ficou em... Então, ele fica em top 6. Aquele cara que fica em top 5... Sem falar dos atletas mal deles. Aquele cara tinha uma desproporção muito grande. Ele era muito alto, ele tinha mais ombro do que braço. Não, que ele foi... Você está falando do PH? O PH ficou em quarto, quem ficou em quinto foi o iraniano. Então, eu tô falando do PH que ficou em quarto. Ele tinha essas desproporções, você entendeu? E eu achei que o volume de perna dele também não era bom por causa da altura, mais difícil. Então, se eu vejo o Zancanelli e o... Se eu vejo o Zancanelli em segundo e o Ramon em primeiro, eu vejo um padrão nítido ali.
tinha um padrão nítido da linha do físico, da condição, da proporção, da simetria claro. É o que eu sempre falo. Dali para frente, quem era realmente o terceiro? Eu estava em dúvida. Quem realmente era o quarto? Quem era realmente o quinto? Eu não gostei. Pelo menos ele tinha que ter permanecido no top 5 pelo shape que ele apresentou. E se falasse para mim assim, ele perdeu para esse atleta nesse quesito, perdeu para esse nesse, e os pontos que a gente sabe que ele podia ter entrado melhor e que ele vai entrar melhor na próxima competição, até poderia aceitar. Por isso ficou em top 5. Mas não ficar no top 5 eu achei muito estranho. Porque o cara que ficou em quinto, né, o que ficou em quinto, nos confrontos estava ganhando do PH, por isso que eu confundo aqui, antes eles estavam botando esse cara na frente do PH e depois no final o PH aparece na frente dele. E o terceiro lugar também. Eu fui assim, condicionado pra caramba, né? Mas eu achei assim, e esse volume aí, velho? Você entendeu? Então, peraí. Então era condicionamento só? Se era condicionamento só e linha, o quarto e o quinto, ele tinha a chance de ganhar dos caras. O Zancanelli, se tivesse um pouco maior, era o campeão. Na minha opinião. O Zancanelli tava... Mas você achou que faltou volume? Achei que faltou volume. E eu acho que esse volume pra ele, no 101, vai ser difícil de pôr, hein? Porque ele é um pouquinho mais alto que o Ramon. Então eu acho que a diferença que eles têm de altura, o Ramon tá pondo de volume e tá ganhando dele. É tudo, não, mas é tudo, Mas quase tudo a mesma altura. É quase tudo a mesma altura, mas igual. é pouca O Ramon diferença. é um pouco mais baixo. É um pouquinho, mas tá dentro da mesma categoria. Sim. Mas... Você vê, o PH, ele já entrou com 15 quilos a mais que nós. Então... Caramba, 15 O quilos. Júnior Javoski também, ele é muito alto também. Eu não sei quantos quilos ele entrou, mas o PH foi com 115, eu fui com 101, Ramon 101. Nossa. Então, muito o alto. que O PH é muito alto, né? Muito Tem o alto. quê? Muito alto. Júnior 1,93? Javoski, eu acho que até mais. 1,95? Então eu fiquei assim, eu não posso falar, não estou falando mal da arbitragem em hipótese alguma. Eu só senti dificuldade à distância de poder julgar de verdade, porque ninguém julga melhor do que os árbitros que estão lá. É. Como árbitro, eu posso garantir, a melhor visão de julgamento é a dos árbitros. E ela é diferente da de qualquer um. Por quê? Por causa da distância. E eles posam para o árbitro. Isso. Né? Um atleta está a 2 metros de distância do árbitro. Do público está a 7, 8, já é muito diferente. Numa câmera, também é muito diferente. Então, se eu tivesse lá arbitrando, eu poderia dizer os porquês, com toda a propriedade. Por causa disso, explicaria. Como eu não estava, e só vendo a distância, eu tive dificuldade. Mas eu consegui identificar por que o Ramon era o campeão e por que o Zancanelli era o segundo. Então, quando eu procuro isso nos outros, eu não encontro. Entendi. Então, na minha opinião, isso não justifica ele ter ficado em top 6. Porque cada um ali tinha um defeito. Eu não confrontei com ninguém, eu acho que eu confrontei com o PH só. Entendeu? Nem então com eu falo assim, iraniano eu mas confrontei. como que chegaram nessa conclusão? Será que ele foi prejudicado por causa da luz? Porque estava mais escuro do lado dele? Não. Não, Entendeu? difícil. Tanto que me trocaram várias vezes. Difícil. Então assim, ficou... o primeiro e o segundo estava nítido que eles eram os melhores, mas ficou difícil entender dali para frente. O resto. Você entendeu? Porque quando o cara estava com a mesma definição que o Zancanelli, ele estava bem menor, né? O cara que estava definido igual o Zancanelli. Mas eu achei aquele cara muito pequeno pro volume que estava ali todo mundo. Então, assim, ele que poderia ter ido lá para trás, pela falta de volume. Entendeu? E na hora que o cara pousou assim, também a cintura, a relação cintura escapular, eu falei assim, não, olha... tanto que, por isso que eu falo, depois aparece uma foto, eu vi esses dias que uma foto sua e do Ramon, acho que duplo bíceps, alguém postou isso recentemente, e eu falei assim, olha que linhas parecidíssimas, físicos diferentes, mas linhas parecidas, fica claro que é a linha do que tinha lá no campeão e no segundo que eu vejo nos dois, por isso que eu falo assim, faltou um confronto dele com o Zancanelli e com o Ramon. Porque se bota do lado, dava para ver que ele estava muito próximo dos dois. Ele não ia ganhar. Essa é a minha opinião de árbitro. Ele é meu amigo, não vou passar a mão na cabeça dele. Ele não ganhava. Por quê? Eu achei o físico dos dois muito detalhado. E eu gostei do físico dele porque veio com mais detalhes que ele está buscando
Você postou fez um videozinho na praia aí? Né? Esse vídeo, nossa, Você foi viu depois como do campeonato? Você viu como esse. Nossa, você muito vê bom que o shape. físico dele tá ganhando os detalhes que Sim. ele não tinha? Uhum. Porque eu conheço esse físico já faz 3 anos. E eu gostei desse vídeo que ele pôs na praia, porque sem pretensão nenhuma, eu, olho de árbitro, olha lá os detalhezinhos. A pontinha do dorsal que ele não tinha começando a aparecer ali embaixo. Que isso vai fazer diferença num duplo bíceps de costas. Já tá fazendo diferença. Porque quando você faz o duplo de bíceps de costas, essa ponta do dorsal aqui tem que aparecer. Essa ponta do dorsal aqui tem que aparecer. Senão fica um buraco. E ele não tinha. Não tinha. Tá começando a ter. Opa, estamos no caminho certo. Tá buscando o que precisa. Então, ele tá numa evolução. O Sibum é o norte da categoria. E ele não tem esses antebraços. Ele tem um antebraço menor. Ele tem bíceps bicudos. Ele tem dorsal largo, cintura fina. Detalhe do trapézio alto até o lombar, todos os músculos aparecendo de costas. Todos. Todos. E o romboide dele é muito foda, cara. Aquele romboide dele é assim, ó. Então, quando ele faz o vácuo e levanta os braços, o romboide dele não some. Faz aquela curva e dá preenchimento. Ele tá no limite, ele não tem para onde crescer e não tem para onde ir. Ele tá no máximo dele, na minha opinião. Que o que ele colocou de um ano para o outro, ele repetiu esse ano, mostrou que ele não tem para onde ir. Porque se ele pôr mais, ele não bate o peso. Ele já deve estar ficando fora da competição com uns 15 quilos a mais. Ele relatou uma dificuldade de perder peso nessa última. Ele deve estar uns 15 quilos a mais fora de competição. O Sibum é sofreu. O que nunca aconteceu com o gorila nos últimos tempos. Não lá no gorila do passado. Não de 140 quilos. Não é aquele gorila que nós estamos falando. O gorila de um tempo para cá está num processo de evolução. Sim. Por isso que eu falo que é garantido que ele continuando o trabalho, ele vai entrar cada vez melhor. Porque quando o gorila estiver fora de competição com 117 quilos e definido, ele vai ter o mesmo problema de bater peso que os meninos estão tendo. E você subiu com quanto? Eu pesei 101 e entrei com 106,5 a 107. Deu pra encher bastante depois. Deu pra encher bastante. E imagina só quando ele tiver dificuldade de bater o 101. Eu vou dizer que para bater o 101 ele vai ter que entrar, ele vai estar tísico, sem comer, sem beber. Mas foi basicamente, porque dessa vez eu tava de 112 e fui para reduzir para 101 e chegando nos dias finais o peso não baixava. Tanto que eu fiquei praticamente 48 horas sem comer, mano. Caramba. Olha e que não horror. bebi água pra Olha conseguir bater o peso, porque não tava batendo. 48 horas antes eu tava com 104. Nossa. E fazendo cardio, fazendo as coisas. Não, Por isso que eu falo, esses meninos estão sofrendo demais para ser clássico, porque eles têm uma genética para ir embora pro Open Ops, decolar. E decolar. Tudo bem que é outro nível, a gente tá vendo através do Rafa o quanto tem que evoluir, sim. Mas esses caras têm potencial para subir para lá também. Porque uma coisa esses caras têm também, linha. No clássico você trabalha muito linha. Né? Que um clássico cheio é outro bodybuilder. O Sibum, eu não sei se a problema de saúde dele vai permitir que ele almeje muitos anos de competição ou até mude para Open. Que todo mundo fica dizendo. Imagina ele na Open com 10 quilos a mais, se já não ia fazer um puto estrago. Eu acho que a Pro League, inevitavelmente, vai ter que voltar pro passado e botar a linha nesse Mr. Olímpia de novo. Mas você